Você tem problemas com plantas daninhas na sua lavoura? Hoje compartilharei com vocês os resultados de uma cultivar que pertence à soja enlist, uma cultivar da Cordes C2550E, então ela é uma cultivar enlist, que além do seu alto teto produtivo, possibilita a aplicação de 2,4-D salcolina e glufosinato durante a cultura. Falarei mais sobre a aplicabilidade dessa tecnologia no decorrer do vídeo. Meu nome é Lucas Dror, sou engenheiro agrônomo, trabalho com pesquisa e assessoria agrícola na empresa Metagro, aqui de Birubá, Rio Grande do Sul. E essa última safra, 23-24, conduzimos uma rede de ensaios, a qual conta com 11 ensaios em todo o estado. Para iniciar, compartilharei com vocês os dados da obtentora em relação à característica dessa cultivar 2550 da Cordes. Lembrando que a Cordes é a nossa parceira, tanto na condução de ensaios e também é uma das patrocinadoras do nosso livro, o qual está disponível, e para vocês terem acesso é só clicar no link que está na descrição do vídeo. Esse livro conta com mais de 100 páginas, onde reunimos todas as informações dos nossos 11 locais onde tínhamos ensaios, com comparação entre os ensaios e comparação de cultivares nos ensaios. Então, se você tem interesse, só clicar no link e entrar em contato. A cultivar 2550 da Cordes é uma cultivar de grupo de maturação 5.5, hábito de crescimento indeterminado, PMS de 171 gramas e é tolerante ao camamento. Nessa safra foi muito visível essa característica, uma cultivar que tem um porte muito controlado e é responsiva à questão de população. Então, a recomendação de população dela é uma população mais alta em relação aos demais cultivares do mercado. Mesmo em populações mais altas, ela não vi nenhuma lavoura, não vi nenhum ensaio dela com problema de acamamento, uma característica muito importante para uma cultivar. Então, ela pertence à tecnologia enlist, falarei mais sobre isso depois. Potencial produtivo elevado, tolerante a acamamento, é uma arquitetura moderna, então tem um bom potencial de engalhamento. Essas são as principais características da cultivar 2550. Vamos falar já então questão da tecnologia. A soja enlist, então, cultivares que são Conquest enlist ou enlist, que tem no final da sua nomenclatura ou CE ou a letra E, elas pertencem à soja enlist. Então, possibilita nós aplicarmos o enlist Colex D, que é o 2,4-D salcolina, antes do plantio e durante a cultura, durante o desenvolvimento da cultura. Então, a recomendação, segundo a companhia, é aplicações até R2, florescimento pleno do 2,4-D, e pode ser realizado mais uma aplicação. O glufosinato, ele pode ser aplicado durante toda a cultura até 15 dias antes da colheita. Então, lembrando que se você for recomendar uma dessecação pré-colheita de uma cultivar que pertence à soja enlist, tanto Conquesta quanto enlist, não se deve recomendar o glufosinato, pois ela é tolerante. Então, temos outra alternativa que seria o diquat para realizar essa dessecação. Tá? Questão pré-plantio, eu posso aplicar essa 2,4-D salcolina e realizar o plantio no mesmo dia, no mesmo momento, sem ter que esperar nenhuma carência, e posso aplicar ele já sobre a soja emergente. Claro, tem que ter todos os cuidados em relação à aplicação, pontos de aplicação que produzem gotas grossas, ultra grossas. Isso tudo vocês encontram no site da Corteva, essas informações. Pensando nos resultados dos nossos ensaios, ela foi semeada em 10 locais. Ibirubá, na época 1, foi população de 260 mil plantas, 18 nós produtivos, e intervalo entre plantio e colheita 139 dias. O primeiro ensaio foi semeado em Butiá, 254 mil plantas. Aqui a população ela ficou um pouco abaixo da recomendada. A recomendação seria em torno de 300 mil plantas. Tá? Aqui ficou um pouco abaixo do recomendado. Mesmo assim, nós obtivemos bons resultados. Pensando na próxima safra, então sempre adequar uma população mais elevada, em torno de 300 mil plantas. Claro, vai depender da época de semeadura, nível de fertilidade, mas tendo como uma média aí 300 mil plantas. Aqui nos nossos ensaios, algumas ficou abaixo. Em Butiá, a população ficou, como eu comentei, 254 mil plantas, 19 nós produtivos, altura de 81 centímetros e 132 dias da emergência do plantio, no caso a colheita.
Vamos pensar em Cruz Alta. Cruz Alta plantado já começo de dezembro, dia 1º de dezembro, completamente o extremo, digamos, para uma cultivar 5.5, e mesmo assim ela obteve 75 centímetros de altura. Então ela é uma cultivar que tem uma estabilidade muito boa, mesmo plantando no cedo e na tarde. Ela tem um bom porte, uma boa altura, não tem problema de acabamento, como comentado no início do vídeo, e a colheita 131 dias, então não teve uma variação tão grande como outros cultivares. Passo Fundo ficou com 299 mil plantas por hectare, 18 nós produtivos, 86 centímetros de altura e 129 dias do plantio à colheita, plantado dia 13 de dezembro, então plantio mais uma tarde. Então, questão de número de nós, a média ficou em 20 nós produtivos, altura 83 centímetros, florescimento 43 dias e colheita 131 dias. Todas essas informações e desta cultivar, de todos os ensaios e demais cultivares, que foram 31 cultivares avaliados nas nossas áreas, você pode ter acesso no nosso livro, que o link está abaixo na descrição, e também, se você tiver mais informações detalhadas, mais aprofundadas, você pode clicar no link que está na descrição também e preencher um formulário para o nosso curso que será lançado em julho. Então já pode deixar seu nome lá, que entraremos em contato para você fazer parte dessa primeira turma aí sobre esse curso sobre cultivar de soja e posicionamento aqui no estado. As produtividades, a média, então nós tínhamos 10 áreas da cultivar 2550 no estado, uma das maiores redes, podemos dizer assim. A média ficou em 75,2. Nós tivemos algumas áreas que foram prejudicadas devido à questão de ferrugem e estiagem, principalmente São Gabriel e muitos Capões, onde a produtividade ficou bem inferior. Podemos citar como destaque Cruz Alta, fechou em 94,4 sacas por hectare e um PMS de 195. Então aqui nós também tivemos uma variação muito grande em relação ao PMS, isso grande parte devido à questão, à alta pressão de ferrugem e também em alguns locais a restrição hídrica. Vamos pegar como exemplo Ibirubá. Ibirubá na época 1, ela produziu 81,5 sacos por hectare, PMS de 164. Época 2, 82,5 e PMS de 188. Então aqui tem até um livro da equipe Field Crops que fala, que o professor Alencar fala, cultivares de ciclo 5.5, a partir de 5 de novembro, cada dia são 28 quilos a menos de potencial. Então pensando assim, nós teríamos que produzir na primeira época, que é um mês antes, em torno de 15 sacas a mais. Todas as condições, as demais condições iguais. Porém não foi o que aconteceu, mas muito devido à questão de PMS. Podemos observar, primeira época 164, segunda época 188. Então dá uma diferença muito grande de 24 gramas a cada 1000 sementes. Isso devido à questão de estresse hídrico, falta de chuva no momento de enchimento de grão na primeira época. Então basicamente todas as cultivares tiveram essa variação, ou não tiveram variação tão grande de produtividade, apesar de uma cultivar semeada final de outubro ter um potencial maior do que uma cultivar semeada final de novembro. Em Ibirubá, então, relembrando aqui, primeira época 81,5 sacas, segunda época 82,2. PMS, primeira época 164 gramas, segunda época 188. Então a primeira época ficou abaixo da questão de registro da cultivar, que é 171, e a segunda época ficou bem acima. Terceira época ficou com 166 de PMS e 63 sacos por hectare. Lá em Butiá, a cultivar que foi muito bem, plantio em abertura em 21 de outubro, 88,3 sacos, porém o PMS 151. Lá também tivemos uma restrição hídrica coincidiu bem com o enchimento de grão de cultivares de ciclo até 5,8, então acabou comprometendo o PMS. Se nós tivéssemos um PMS de 171, que é o recomendado, nós produziríamos mais de 100 sacas por hectare dessa cultivar lá. Então são características dessas informações mais completas, nós vamos disponibilizar aí no curso para vocês. 13 de maio, PMS também ficou baixo, também teve restrição hídrica, ferrugem também na região,
131, mas mesmo assim produziu 80,5. Se nós comparar com outros cultivares de ciclo 5,5, ela se destacou. São Gabriel foi onde ela obteve a menor produtividade, 47,6 lá, a ferrugem e a seca, a falta de chuva, acabou prejudicando muitos cultivares de ciclo curto. Espumoso, 66,4 sacas, 157 PMS, Cruz Alta, já comentei para vocês, 94,4, PMS 195, então podemos observar aqui, ó, a média, né, conforme o registro, 171, lá em Cruz Alta, 94,4 produtividade com PMS de 195. Lembrando que em Cruz Alta a população ficou em 269, 270, então ficou, podemos dizer, 10% abaixo do recomendado. Então, ela podendo na próxima safra expressar um potencial ainda maior devido ao ajuste de população. Em Passo Fundo, 89,5, produziu muito bem, PMS 177, então ficou acima da média. E lá em Montes Capões, região de Vacaria, região mais fria, 164 de PMS e uma produtividade de 57,8. Comentei para vocês, média final em 10 locais 75,5. Então, se nós pensar, temos 3 locais que foram comprometidos, Ibirubá, terceira época, São Gabriel e Montes Capões, então que baixou a média. Pensando, Ibirubá, as 2 épocas, Butiá, 13 de maio, Cruz Alta e Passo Fundo, todas acima de 80 sacos por hectare. Pensando em componentes de rendimento, o número de vagens, número de grãos, isso tudo nós vamos disponibilizar no livro e no curso, mas um resumo aqui, número de grãos por plantas fechou em 144, número de vagens 58, então a média dos 10 locais foi 58 vagens por plantas, 16 vagens no terço inferior, 25 no médio e 17 no superior. Então todas as informações nós temos de todos os cultivares. E por que é importante isso? Muito para pensando em manejo, tanto de doença quanto nutricional, que nós podemos observar que no terço médio nós tivemos o maior número de grãos, um maior potencial produtivo, e no terço inferior e superior praticamente igual. Claro, nós temos toda a avaliação de nós improdutivos, muitos desses devido à questão de estiagem, tá? E a altura média de inserção do primeiro legume ficou em 13 centímetros, então inserção relativamente baixa. Se nós pegarmos agora e fazer uma comparação dessa cultivar com as demais cultivares, e por que é interessante isso? Pensando em posicionamento, pensando em melhor região de adaptação e também em estabilidade. Se nós pegarmos na média dos 10 ensaios, a cultivar 2550 da Cordes fechou em 75,2. A média do grupo, então como nós dividimos essas cultivares? Em grupo de 5.0 a 5.4, 5.5 a 5.8, 5.9 a 6.2 e acima de 6.2. Comparando ela com todas as demais de grupo 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, ela produziu 75 e a média de todas as demais cultivares 73,2. E a média do ensaio, então de todas as cultivares, todos os locais, ficou em 70,9. Então ela produziu 2 sacos a mais em relação à média de todas as outras cultivares de grupo de maturação 5.5 a 5.8 e ela produziu mais de 4 sacas a mais do que a média do ensaio. Então uma cultivar, apesar de ter um ciclo curto, né, um ciclo mais precoce, ela ainda obteve uma boa estabilidade. A média, então, passar agora para vocês comparando em cada ensaio. Então, vocês vão ver que vai ter variação, vai ter lugares que ela produziu mais e alguns lugares ela produziu menos. Tá? Então, em Ibirubá, primeira época, ela produziu 81,5 sacas, a média do grupo foi 85,3 e a média do ensaio 83,1. Então, aqui ela produziu abaixo na primeira época, muito devido à questão de coincidir o período de enchimento de grão dessa cultivar com o nosso período de estiagem. Então, nós podemos observar que a média do ensaio foi maior, porque cultivares de ciclo 5.8, 5.9, 6 produziram mais, porque a estiagem não foi diretamente na principal fase crítica de enchimento de grãos. Na segunda época,
ela produziu 82,5, a média do grupo foi 79,4 e a média do ensaio 79,3. Então, nessa segunda época, como comentei para vocês, o PMS dela ficou em 188 gramas. Ela expressou todo o potencial produtivo e produziu acima da média e acima da média do grupo e do ensaio. Na terceira época, mesmo ela tendo uma produção mais baixa, que foi 63,5, a média do ensaio ficou em 60,5 e a média do grupo 60,7. Então ela produziu em torno de 3 sacas a mais que a média do ensaio, mesmo plantada em 15 de dezembro, uma informação muito importante. Se nós irmos pensar lá em Butiá, primeira época plantada, 21 de outubro, ela produziu 88,3, surpreendeu muito, se desenvolveu muito bem, mesmo plantio bem no cedo, numa abertura de plantio, se destacou muito, questão de porte, não teve problema de acabamento, produziu 88,3, enquanto a média do grupo, outras cultivares de ciclo semelhante, 81,5 e a média do ensaio 81,6. Então aqui ela produziu praticamente 7 sacas, 6,8 sacas a mais que a média das outras cultivares de mesmo ciclo, um ciclo semelhante. Lá em 13 de maio também foi uma surpresa não, mas ela expressou um ótimo potencial, porque o desenvolvimento dela foi muito bem desde o início. 80,5 ela produziu, ela foi uma das cultivares que mais produziu lá, foi a terceira ou quarta, se não me engano. Essas informações também tem todos no nosso livro. 80,5, 73,6 sacas foi a média das outras cultivares do grupo. E a média do ensaio foi 66,13. Então, se nós pensarmos lá, ela produziu praticamente 13,8 sacas a mais que a média do ensaio. Claro, lá nós tínhamos cultivares de ciclo 6,4, 6,5, cultivares de ciclo bem longo, tá? E cultivares de ciclo mais precoce, 5,0, 5,2. Então, pensando em média de grupo, ela já se destacou, e pensando em média do ensaio foi melhor ainda. Então, a média do grupo foi 73,6 contra 80,5, são 6,9 sacas a mais do que cultivares de ciclo semelhante. São Gabriel, ela acabou perdendo, então, em relação ao grupo, 47,6, a média do grupo foi 54,8 e a média do ensaio 47,3. Então ali ela acabou sentindo mais, principalmente a questão da seca e de ferrugem, pegou bem no período de enchimento de grãos. Em espumoso também, ela devido à questão da ferrugem, 66,4, a média do grupo 71,4 e a média do ensaio 70,3. Aqui nós temos, na média do grupo, nós temos duas cultivares que são tolerantes à ferrugem que se destacaram devido à questão de manejo. Então, isso tudo no nosso curso nós vamos explicar o porquê, porque em muitos ensaios ela se destacou e em alguns ela ficou com a produtividade inferior. Então, tudo tem uma explicação, tanto a produtividade alta quanto a baixa. Em Cruz Alta ela foi muito bem, né? Mesmo plantado 1º de dezembro, que já seria fora da época principal de recomendação dela, ela fechou com 94,4, foi uma das cultivares mais produtivas. A média das outras cultivares do grupo em 91,2, e ali tem cultivares que também têm tolerância à ferrugem, em todas na verdade, e a média do ensaio 88,4, então ela ganhou de 6 sacas a mais que o ensaio de média e 3,3 sacas a mais que a média do grupo, foi muito bem. Passo Fundo também ela foi muito bem, 89,5, então quase 90 sacas, a média do grupo 73,4 e a média do ensaio 74,1. Então aqui deu 16,1 sacas a mais que a média do grupo, se destacou muito essa cultivar lá também. Lá em Muitos Capões, praticamente a média do ensaio, ela produziu 57,8, a média do grupo 56,2 e a média do ensaio 55,5. Então, resumindo todas essas informações de comparativo entre ela, a 25,50, a média do grupo e a média do ensaio. Média da cultivar nos 10 locais que nós tínhamos, 75,2. Média do ensaio de todas as cultivares, 70,9. E média de cultivares do mesmo grupo, 5,5 a 5,8 e 73,2. Então, aqui são algumas informações que nós temos da cultivar 2550 acordes. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, vamos responder. Pode entrar em contato também, vai estar
o link ali para entrar em contato diretamente com o WhatsApp, para adquirir o livro também e fazer a inscrição para o curso. Qualquer dúvida, como eu comentei anteriormente, deixe nos comentários, aproveite, se inscreva no canal que durante próximos dias estaremos compartilhando vídeo de outras cultivares que estavam também no nosso ensaio. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.